Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais um domingo em nossas vidas, mais uma tarde abençoada por Deus e no final dessa tarde de domingo, aqui nos reunimos para, durante os próximos 30 minutos, refletirmos sobre a Santa Palavra de Deus. Esse programa, Luz da Vida, pretende todos os domingos, início de semana, o dia do Senhor, refletir sobre aspectos importantes da nossa fé naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E disse também no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o nome do programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI. Pela 15ª vez, aqui estamos para aprofundar a doutrina da Igreja sobre esse assunto fascinante e difícil de ser compreendido, bem fácil, porém, quando dobramos os nossos joelhos e professamos a fé da Igreja diante da Palavra de Deus escrita como lida e interpretada pela Igreja. A questão da predestinação. Deus, antes de criar o mundo, já sabe de tudo aquilo que será criado e já sabe de tudo aquilo que acontecerá no tempo. Cada segundo da história, desde que ele disse faça-se a luz, e a luz foi feita, até o final da história da humanidade, Deus já sabe de tudo, porque ele, como ciência infinita, é conhecedor como onisciente, sabe de tudo, o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá na nossa história, porque ele é a eternidade, é a presença plena, continuada. Em Deus não há passado, nem há futuro. Deus é. Eu sou aquele que sou. Então, se Deus já sabe de tudo aquilo que vai acontecer, certamente Ele sabe do número dos eleitos e quais os eleitos, ou seja, aqueles que se salvarão, e também sabe daqueles que se condenarão. Mas a pergunta é se Deus já sabe do número e também das pessoas dos eventuais condenados, por que criá-los? E se Deus os criou, Ele teria com esse ato de criação já predestinado os condenados, aqueles que viriam a ser condenados, Ele já os predestinou para o inferno? A Igreja nunca admitiu essa doutrina, mas no século VI, precisamente no ano 529, a Igreja, no segundo Concílio Regional de Orange, na Gália, atual França, precisou condenar essa heresia que estava sendo disseminada naquele tempo. 1000 anos depois, já no século XVI, oriundo do protestantismo, um discípulo de Martinho Lutero, João Calvino, requentou essa doutrina e dentro do protestantismo passou a defender o que a Igreja já havia condenado 1000 anos atrás, que Deus predestina os eleitos para o céu, mas predestina os condenados para o inferno. De novo, a Igreja precisou consolidar a condenação que ela fizera 1000 anos antes no Concílio II de Orange. O Concílio de Trento condenou mais uma vez essa doutrina. 500 anos depois da origem do protestantismo, grande cisma do Ocidente com Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, ocasião que não traz nenhuma alegria, recordação que não traz nenhuma motivação para a Igreja Católica, mas é uma ocasião de consolidarmos a nossa doutrina diante desse erro que ainda é pregado nos dias de hoje com a Bíblia na mão. Em síntese, Deus não predestina ninguém para o inferno, estamos a provar isto, esquadrinhando textos das Escrituras, e essa é a 15ª vez que nós fazemos isto, e já estamos no Novo Testamento, e convido você, com a Bíblia na mão, um papel, uma caneta, se for o caso, para investigar esses textos, para simplesmente consolidar essa doutrina nítida, bíblica, católica, de que Deus só predestina as pessoas para o céu, porque Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem, vamos agora ao apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Continuemos
a investigação de textos, agora já caminhando para o final, textos do Novo Testamento. Com a palavra, o apóstolo Paulo. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com estas palavras: o Senhor conhece os que são seus, e renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Essa expressão tem dois sentidos. O primeiro sentido, o da presciência de Deus, o conhecimento que Ele tem, intelectual, de tudo e de todas as coisas. Antes que o mundo fosse criado, deve-se falar da presciência eterna de Deus. O conhecimento que Deus tem é tão eterno quanto o seu ser. Portanto, Deus sempre soube de tudo o que haveria de acontecer no tempo. Nesse sentido, Ele conhece. E seus, num primeiro sentido, Deus conhece tudo aquilo que procede dele. Os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nesse sentido, num sentido bem amplo, tudo aquilo que Deus fez é seu. E Deus conhece aquilo que é seu. Mas o contexto do versículo que acabamos de citar não é nesse sentido tão amplo. Deus conhece os que são seus. E os homens podem ser de Deus, portanto seus, de duas formas. Enquanto criaturas, mas também enquanto íntimos de Deus. Vimos no encontro passado uma citação da 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Nesse sentido, isto é, no sentido de que quem ama a Deus é conhecido por Ele, o verbo conhecer, nós vimos no programa passado, que tem dois significados. O primeiro, o intelectual, o segundo, de intimidade. Conhece a Deus quem o ama, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. E esse que ama a Deus é amado por Ele, é conhecido por Ele. É esse o sentido do versículo que nós acabamos de ouvir. Deus conhece aqueles que são seus. Deus sabe quem são os seus. Somos de Deus enquanto criaturas, nesse sentido, até o demônio é de Deus, não enquanto ser mau, porque Deus não fez nenhum ser mau. O demônio foi criado bom como os anjos bons, mas ele se rebelou por iniciativa dele. O demônio é de Deus enquanto criatura. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e das coisas visíveis e invisíveis. Portanto, tudo o que Deus criou é dele. Mas o seu aqui é num outro sentido. Somos de Deus enquanto amigos dele, enquanto íntimos dele, enquanto participando da intimidade da vida dele, e a vida dele é santidade, e só quem é santo participa da vida de Deus, é de Deus no sentido estrito. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento não é o conhecimento da presciência, é o conhecimento no sentido do verbo na segunda acepção do termo. Vimos no programa anterior que na Bíblia o verbo conhecer tem dois significados. O primeiro, o racional, o intelectual, não é o caso. Eu conheço aquela cidade, eu conheço aquele objeto, eu conheço aquela matéria, eu conheço fulano porque já me fui apresentado, etc. Não, mas no sentido de intimidade. É íntimo de Deus, o santo, o que faz a vontade de Deus, o que não conserva o pecado no seu coração, o que faz a vontade de Deus. Deus conhece os seus. E aquele que está no pecado não é conhecido por Deus. Lembram de Mateus capítulo 7, de 22 a 23? Aquele que não faz a vontade do Pai que está nos céus é aquele que diz, Senhor, Senhor. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E para esses que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai, o Senhor Deus vai dizer no último dia,
apartai-vos de mim, não vos conheço, vós operários maus. Como o Senhor não conhece? No sentido de intimidade. Isto é, vocês nunca permitiram que eu fizesse parte da intimidade de vocês, nem nunca vocês foram meus amigos. Vocês, operários maus, porque as disposições do coração de vocês foram disposições pecaminosas, porque o coração de vocês estava na podridão, estava no pecado, estava longe de mim. Pois bem, é extremamente importante que nós conectemos, que nós associemos todos esses textos abundantes, eu acho que mais de 60 ou 70 textos que já citamos e comentamos nesses 16 programas. Mas tem mais, ainda o apóstolo Paulo, para quem o tema da predestinação é muito caro. São Paulo é um dos autores mais citados nesses, espero, quase 20 programas que vamos fazer. Romanos, capítulo 11, versículo 2. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias, quando este se queixava de Israel a Deus. O povo de Deus de antemão foi distinguido ou distinto. Vocês lembram de Romanos capítulo 8, de 28 a 30? Pois bem, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram destinados a serem conforme a imagem do seu Filho. E continua o apóstolo Paulo nesse famoso texto. Os que ele distinguiu, predestinou. Os que ele predestinou, ele chamou. Os que ele chamou, ele justificou. E os que ele justificou, ele glorificou. Deus, portanto, de antemão nos distingue. Antes de sermos criados, o Senhor nos tipifica, por assim dizer. O Senhor nos conhece e, conhecendo, ama, e amando, deseja, designa, predestina-nos, mesmo que ainda não tenhamos vindo à existência. Já no plano de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus, na presciência infinita de Deus, fomos distintos, predestinados. E depois de criados, chamados. E depois de chamados, justificados. E depois de justificados, glorificados. Aqui está o itinerário da predestinação, da tipificação, da distinção até a glorificação. No próximo bloco, daremos continuidade, dessa vez com palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos acerca desse fascinante tema da predestinação. Predestinação, diga-se de passagem, apenas para o céu. Até o próximo bloco, não saia daí. E retomamos esse segundo bloco com, agora, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 apóstolos, mediante a sua mãe, segundo um evangelho, e eles próprios, segundo o outro evangelho, procuram Jesus, pedindo que ele, desde já, lhes garanta assentar-se, um à sua direita e outro à sua esquerda. A resposta que nosso Senhor Jesus Cristo dá para eles é importante para esse argumento e nos ajuda a compreender o plano de Deus, a presciência de Deus. Deus já sabe o que vai acontecer com eles, mas sentar-se à direita ou à esquerda não compete a Jesus, mas compete ao Pai numa circunstância muito peculiar. Com a palavra nosso Senhor Jesus Cristo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 23. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim vô-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Aqui, antes de tudo, uma coisa é o Verbo, que com o Pai e o Espírito Santo sabe de tudo, conhece tudo, pode tudo. Outra coisa é o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne, cuja missão não comporta antecipar certas coisas, falar certas coisas, garantir antecipadamente certas coisas. Não cabe a mim, não no sentido de que Jesus não seja Deus. Deus é. Ele é Deus. Nosso grande Deus e Salvador, Tito, capítulo 2, versículo 13. Mas não fazia parte da sua missão revelar isto, garantir isto. Vós bebereis.
Ou seja, Jesus, como Deus, já sabe que eles vão participar do sofrimento de Jesus e, na fidelidade a Jesus, vão consumar a sua vida derramando o seu sangue. Eles querem se assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Querem antecipadamente a certeza da salvação. Jesus não os atende. Jesus diz, por outro lado, porque Ele é Deus, vós bebereis o cálice. A pergunta foi, vós podeis beber o cálice que eu beberei? Ou seja, vocês podem participar do sofrimento, da paixão que eu vou abraçar nos próximos dias? Podemos. E Jesus diz, de fato, vocês beberão. Jesus aqui já insinua, eu já sei o destino de vocês. Todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, à direita ou à esquerda, não compete a mim, mas ao Pai, aqueles a quem Ele reservou. A competência é dele. Ora, eles com a decisão deles beberão o cálice. Iniciativa deles. Poderiam não fazer, poderiam se acovardar. O nosso destino, o nosso futuro depende em grande parte também, fundamentalmente e essencialmente da nossa decisão. Sempre com a graça de Deus, quando aquilo que fizermos corresponder a Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Sempre a graça de Deus que precede, que concorre e que nos ajuda a executar o seu plano. Somente quando pecamos é que a graça de Deus não nos ajuda, não nos socorre, não nos coadjuva. Isso é responsabilidade inteiramente nossa. Mas com exceção do pecado, em tudo concorre a graça de Deus. Pois bem, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, compete ao Pai. Ele é que reservou, Ele é quem sabe, Ele é quem decide. Ele é quem conhece e não é dado a vocês conhecer agora isso que vai acontecer. Aquilo que vai acontecer que vocês estão me procurando para que eu antecipadamente assegure. Vocês querem essa certeza antecipada? Deus não costuma ordinariamente revelar para nenhuma criatura que elas se salvarão, que elas irão para o céu, absolutamente. Isso será fruto de uma concorrência, de uma coadunação, de uma simbiose entre a decisão do homem e a graça de Deus. Que Deus quer que todos se salvem, sem dúvida alguma. Não é oportuno, psicologicamente falando, que alguém antecipadamente já saiba que vai passar de ano. O que aconteceria, querido telespectador, se o professor dissesse ao aluno no início do ano, você vai ser aprovado, fique tranquilo. A reação provável dele seria, então eu não vou estudar. Se eu vou passar, para que me esforçar? Para que estudar? Para que queimar as pestanas? E nosso Senhor, digamos assim, tirou de tempo esses dois afoitos apóstolos, que depois se salvaram, por favor, mas aquilo que eles pediram, que era o conhecimento antecipado, a certeza antecipada da salvação, Ele não concedeu essa garantia, não deu essa certeza. Portanto, aqueles que forem fiéis a Deus terão a certeza, aqueles que forem obedientes a Deus, aqueles que forem coerentes com a sua fé, aqueles que forem dóceis ao Senhor, aqueles que forem amigos do Senhor, aqueles que forem íntimos do Senhor até ao fim da vida e nessa situação vierem a se encontrar, terão a certeza do céu como prêmio, como recompensa, como desfecho, como plenitude. É assim que o céu deve ser encarado e não como uma posse antecipada no sentido de uma garantia de antemão de que, independente do meu futuro, eu terei o reino dos céus. Não é isto. Deus já sabe do número dos eleitos. Deus conhece o número e também o nome de cada um dos que irão para o céu. Todavia, assentar-se à direita ou à esquerda não compete ao Cristo enquanto Verbo encarnado, mas àqueles a quem o Pai reservou. E a quem o Pai reservou? O Pai reserva em previsão dos méritos. E o Pai permite a condenação, não querendo em previsão dos deméritos. Ou seja, Deus já sabe do número dos eleitos e do número dos condenados. Quanto aos que irão para o inferno, malgrado essa certeza antecipada de Deus, Ele os cria por amor e concorre com eles e oferece todas as condições para que eles se salvem.
Se eles cometerem pecados, não será por falta do auxílio de Deus, mas por decisão deles. E se eles vierem a se condenar, será por consequência da decisão deles, do seu estado de pecado mortal na hora da morte, e não porque Deus os abandonou, e não porque Deus os excluiu, e não porque Deus não concedeu-lhes auxílios suficientes para a sua salvação. Sempre, porém, malgrado essa explicação, permanecerá um mistério abismal. Deus já sabe de antemão o número dos condenados, mas não os predestina, cria-os para serem salvos, ama-os, cobre-os de carinho, de proteção, cada um no contexto em que se encontra. Deus não os desassiste, Deus não se afasta deles, Deus não os exclui do seu plano, do seu desígnio de amor e, malgrado a diversidade de situações, de condições, de lugares, de épocas, de circunstâncias, de ambientes de cada ser humano, se Deus os criou, porque foram amados infinitamente. E se eles estão em peregrinação, não é para o inferno, não é porque estão destinados ao inferno, mas Deus quer que todos se salvem. E Deus concorre com todas as suas criaturas humanas para que elas se salvem. Se elas se condenarem, não será por falta da bondade de Deus, por falta de sua providência, por falta do seu auxílio, por falta das suas graças atuais, mas por decisão tão somente da criatura. E, finalmente, um texto que eu quero introduzir já no final desse programa, para retomá-lo no programa que vem, porque aqui nós estamos no juízo final de nosso Senhor Jesus Cristo, nas palavras que Ele vai pronunciar, aqueles que estiverem à direita e aqueles que estiverem à esquerda. Essas palavras nos ajudarão, talvez, dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto mais contundente, e as diferenças de impostação de Jesus. Para os eleitos, Ele vai dizer umas palavras, para os condenados vai dizer outras palavras bem diferentes. Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 41. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Volta-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Perceberam aqui, caros telespectadores? A doutrina da predestinação para o inferno aqui leva um soco no estômago. Impossível dos lábios de Jesus você tirar uma suposta predestinação para o inferno. Não, predestinação somente para o céu. Para os eleitos, vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Deus só prepara o céu para quem quer que seja, para aqueles que Ele desejou que chegassem lá e os ajudou e concorreu com eles nesse sentido. Mas, para os que forem para o inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Deus não preparou o inferno para ninguém. Jesus acabou de dizer com todas as letras. E é esse texto que será o primeiro a ser exposto na próxima semana, dando continuidade a essa longa investigação sobre a doutrina da predestinação, que, repito, na Bíblia e na doutrina da Igreja, é apenas para o céu, jamais para o inferno. Uma santa semana e até o próximo domingo, se Deus quiser.